você vai ver um trecho interessante das declarações do advogado Frederic Vassef sobre o TRF1, que quebrou a liminar que segurava uma série de investigações, de provas, de sigilos que podem dar uma amplitude, um novo horizonte para que venhamos a descobrir realmente quem é ou quem são os mandantes do crime, daquela facada, da tentativa de homicídio a Jair Messias Bolsonaro. Recomendaram a morte do presidente da República. Adélio Bispo é um assassino profissional que foi cooptado para assassinar Jair Messias Bolsonaro. Adélio Bispo não agiu sozinho, Adélio Bispo não é louco e existem fortes indícios e robusto conjunto de provas que a esquerda brasileira encomendou a morte do presidente Jair Bolsonaro. Foi concedido lá atrás, quando houve a decisão do juiz federal de Minas Gerais pela busca e apreensão, deferindo as medidas cautelares, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho de Minas Gerais, impetrou um mandado de segurança e foi deferida uma liminar. Importante ressaltar que quando esse advogado se apresentou a Adélio Bispo, ele afirmou que a mãe de Adélio Bispo havia o contratado, que ele não deveria se preocupar com honorários advocatícios. Adélio Bispo, o assassino, riu e disse a este advogado que a mãe dele havia falecido há mais de 10 anos. Então é um caso único, singular e inusitado no Brasil, em que Adélio Bispo, o assassino, não conhecia os advogados, não os contratou, não solicitou a presença ou participação deles nessa defesa. Tampouco os familiares de Adélio Bispo não acionaram esses advogados, não contrataram, não pagaram, sequer existia. O que existe são pessoas, forças ocultas que de bastidores patrocinaram e pagaram esses advogados, advogados esses que deram inúmeras entrevistas, alguns inclusive em tom de deboche, afirmando que receberam o pagamento e que não iriam dizer quem eram estes patrocinadores. Portanto, a decisão colegiada do TRF1 na data de hoje, o que implica dizer, será derrubada a liminar concedida em 2019. O que acarreta dizer que todas as informações, todos os elementos colhidos até o momento pela Polícia Federal e outros mais que vão ser colhidos, poderão ser usados na investigação. Isto certamente acarretará no desdobramento de novas investigações e, eventualmente, até a abertura de novos inquéritos policiais para se chegar à autoria, os mandantes, quem encomendou a morte de Jair Bolsonaro, quem patrocinou, quem pagou, quem está por detrás disso. Adélio Bispo não agiu sozinho, existem várias provas e indícios que ele foi treinado, preparado, quando de sua prisão lograram encontrar 4 telefones celulares, notebook, dinheiro espécie, contas bancárias em várias instituições financeiras, uma série de provas e evidências. Tudo foi organizado. O fato de Adélio não conhecer esses advogados é justamente a prova que ele não agiu sozinho e que quem encomendou a morte do presidente Bolsonaro, preocupado em se blindar, acionar advogados que ali apareceram de paraquedas para cooptar o réu, o assassino Adélio Bispo. Trata-se de uma manobra ardilosa para se blindar dos verdadeiros autores, quem encomendou a morte de Jair Bolsonaro, e proteger a organização criminosa. Trata-se de um ardil sofisticado. O patrocinador, que também aparece de paraquedas preocupado com Adélio Bispo, se encontra no lobby de um hotel e ali efetua pagamento e aciona esses advogados. E essas imagens do circuito interno de segurança do lobby desse hotel já foram obtidas pela Polícia Federal, assim como aparelhos celulares e demais outros elementos, sigilo telefônico, bancário, uma série de outras diligências que já foram cumpridas à época dos fatos. Precisamos lembrar que quando Adélio Bispo foi preso, sem ele conhecer, sem ele ter acionado advogados, em tempo real, advogados chegaram em Juiz de Fora num jato particular. Todos sabem que o deslocamento de uma aeronave, o uso de uma aeronave implica em alto valor financeiro de locação, de slot, de autorização aeronáutica. Então as provas mostram claramente que é um grupo que já sabia de toda essa atuação, que isso foi uma coisa coordenada, premeditada. Os advogados chegam em tempo real e o detalhe é, Adélio Bispo não contratou esses advogados, não os conhece, não solicitou a ajuda deles.
Da mesma forma, a família de Adélio Bispo tampouco conhece os advogados, contratou ou solicitou a ajuda dos mesmos. Quem os chamou, quem patrocinou e quem está por detrás de tudo isso. Que não se impeça o trabalho da Polícia Federal de investigar e chegar à autoria de quem encomendou a morte do presidente Bolsonaro. Lembrando que isso é um caso único, histórico, pioneiro na história da República Federativa do Brasil. É a primeira vez que se encomenda, organiza e se